dia, Du. Tudo bem? Tudo bem, e você, querida? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Você me ouve bem Ah, também? tudo certinho. Tudo bem. Ótimo. Bom dia, gente, pessoas. Todo mundo está ouvindo a gente bem? Acho que sim. Acho que sim, né? Du, Então tô tá bom. nervosa. Essa é a segunda live que eu faço na vida. Você sabe Não que sei nem eu, fazer isso. você sabe que eu fiz a minha primeira na quarentena agora, né? Fazem acho que faz um mês. Então, ou seja, Eu eu sei acompanhei a exatamente. sua primeira. Você acompanhou? Acompanhei. A minha primeira também foi agora na quarentena. Eu falei sobre cristais para os orixás. E daí, quando eu vi que você estava fazendo essa série de lives, eu pensei, gente, seria muito legal trazer o Edu para cá para ensinar para gente. Principalmente porque os chakras, cristais para os chakras é um assunto que o pessoal sempre questiona muito, quer saber como ativa, como usa. E daí eu fiquei muito feliz, muita gratidão por você ter aceitado. Eu até pensei que você ia me ignorar com sucesso e você falou, ah, eu topo. Eu falei, nossa, tenho nem roupa para isso. Muito bom. O que é isso? Vamos É lá. assim mesmo que a gente está para ajudar, né? Fica tranquilo. Que bom. E é isso, né? Dá um super medo, né? Falar assim. Eu também, né? O pessoal que me conhece já sabe que eu tenho um mau medo. Tinha, né? Um mau medo da câmera, das lives ao vivo. Mas aqui estamos agora e você vai ver, né? A gente vai perdendo o medo, né? De falar. Tá bom. Se apresenta, Du, por favor, para todo mundo. Bom, gente, só se por algum acaso minha imagem eu caía, porque meu tripé, eu acho que ontem ele deixou meu celular cair. Se ele cair de novo, não liga não, tá? Eu volto e coloco ele de novo. Então Tá bom. não ligue. Então, gente, bom dia. Bom, primeiro, obrigado, querida, por ter me chamado, né? Você fez um último curso meu, depois você foi lá no consultório, então é legal quando Isso. a gente aproxima mais, a gente conhece as pessoas e você tem a sua loja também, né, alguém que tem loja e está sempre buscando conhecer mais. É muito legal, né? Porque a gente sabe que esse É, mundo de pedras tem de tudo hoje em dia, né? Então a gente está numa briga grande, né? Não uma briga, né? Mas num trabalho para deixar com que esse mercado seja mais transparente, que as pessoas conheçam mais, fiquem menos só com crenças e dogmas e um pouco mais de conhecimento, né? Então aí quando a gente vê as sim. pessoas indo nesse caminho, eu fico super feliz. Né? E, então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Melo, eu sou naturólogo, formado em 2010 e depois eu fiz uma pós em acupuntura. O meu trabalho, né, o meu intuito de ir para a faculdade e buscar isso tudo foi trazer esse conhecimento dos cristais, que eu já estudava muitos anos antes, para uma questão mais pé no chão, para uma questão mais científica, para uma questão mais tratamento, né? Não aquele monte de crença que a gente tem hoje em dia, que não pode Ah, fazer isso, não pode fazer aquilo. O seu que caiu, eu falei do meu, o seu eu que vou caiu. cair. Então, eu fui estudar e estudo até hoje, né, para que a gente pudesse trazer esse conhecimento das pedras para uma coisa mais palpável, né? E quando eu falo científica, nem sempre vai ser uma ciência que a gente já vai ter pesquisas científicas em cima disso, mas ela que seja científica no sentido de você entender. Então, começo, meio e fim, de conseguir responder os porquês, né, de não ficar só numa crença. Né? Não pode usar quartzo rosa por 3 dias, senão você vai ficar chorando. Não pode usar a pedra não sei aonde, por quê? Da onde veio o princípio, né? E aí, juntando com isso, com o estudo de psicologia, com o estudo da espiritualidade também, que é o que eu vou falar na minha live de sábado e na de terça-feira da semana que vem. Então, fiz essa miscelânea toda. O resultado disso tudo, né, o meu trabalho hoje, ele é focado principalmente para os atendimentos clínicos, com os cristais, com a cristaloterapia, né? Então, a gente fala hoje de chakras, né? Chakras é aquilo que eu lido todos os dias, né? Há não, muito mais de 10 anos, né? Entendeu? Isso em termos clínicos, né? Então, os chakras, para mim, eles são, assim, uma coisa que eles são, primeiro que é um assunto infinito, né? E outra que é um assunto que, para mim, é muito importante, porque eles são, para mim, o meio mais legal de se trabalhar em termos energéticos, a energia dos cristais, né? Então, é isso para finalizar. Para quem não me conhece, eu faço hoje em dia atendimento clínico em São Paulo, tenho um consultório em São Paulo, que atendo de terça a quinta lá, isso antes da pandemia, né? Agora estou fazendo atendimento online, e o meu foco muito grande hoje são os cursos, né? Que você foi lá fazer um curso comigo também, e eu tenho os cursos, tanto os presenciais quanto os online.
em breve deve estar saindo mais um pequenininho aí pro pessoal, tá bom? Então, e aí? Vamos lá, conte. Não, eu só ia colocar um adendo aqui, que o Edu, o curso dele é bem interessante, porque ele tem uma simplicidade no ensinar, e com o Edu não existe aquilo de não pode. Então, o que eu achei seu diferencial com relação às outras pessoas que eu fiz o curso é porque não existe aquilo muito fechado. Você fala muito para a pessoa sentir o cristal, que isso é muito importante, porque normalmente em alguns cursos eu vi alguma coisa tipo receita de bolo. Com você foi a primeira vez que uma pessoa falou assim, não, sente como é que você lida, como é que aquela energia ressoa com a tua. E daí eu falei, pera, tem alguma coisa diferente nesse menino aqui. Então, tem esse diferencial, não existe esse não pode, não pode, não pode. Você parte por uma questão que todo mundo pode aprender junto com o cristal. E eu acho que esse é o diferencial do curso do Edu. E aproveitar para falar para as pessoas que tem um super cupom de desconto agora na quarentena, para quem quiser fazer, corre lá no site do Edu que é um curso muito imperdível. E se alguém quiser o cupom de desconto, pode mandar a mensagem pelo Insta mesmo, que eu passo. E eu acho que isso que você falou, né, sobre os meus cursos, na verdade não é o meu curso, né, é a maneira como eu enxergo, né, o mundo de cristais hoje em dia ele é muito dogmático, né, então ele tem muita regrinha, né, e eu falo que a regrinha, quando ela é dogmática, ou seja, tem que ser assim e não pode não ser assim, você gera um dogma, você enrijece, você impede com que a pessoa consiga pensar por si própria. E aí gera um monte de seguidor de tal pessoa que não sabe pensar, que sabe só replicar, né? E eu não quero de maneira nenhuma que eu tenha um aluno que ele só siga o que eu falei. Ele vai partir do princípio do que eu ensinei, da minha experiência e de tudo aquilo que eu vou indicar para ele ler e tudo mais. Mas se ele não fizer o crivo, se não passar pelo crivo dele, se ele não conseguir trazer para o coração dele para ver o que faz sentido e dar uma ajustada segundo as características dele, eu vou ter sido um péssimo professor, entendeu? Porque o professor... Por isso que você é mestre, né? Não, mestre não, professor. Um dia a gente chega lá, mas hoje é professor. Mas é isso, então o intuito é esse sim. Né? Eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado, que a gente não pode ir para a intuição e para a sensibilidade direta, a gente tem que ter um conhecimento prévio, senão a gente confunde intuição com viagem da mente. Você acha que está conectando e você está criando. Então, tem gente que fala, não, eu não estudo porque eu sou muito intuitivo. Não, você vai viajar. Mas quando a gente usa, né, por isso que eu fui para a faculdade, pós-graduação, estudo todo dia. E depois que você tem toda a base estruturada, aí sim, você se conecta e essa conexão vai pegar, de acordo com a base que você tem, aquilo que você realmente precisa. Né? Porque é um exemplo que eu dou, né? Você tem lá uma conexão e aí vem na sua imagem uma pedra verde, né? Aí você conhece só esmeralda, quartzo verde e malaquita, né? E no fundo a ideal seria uma savorita, né? E aí você fala, puta merda, eu achei que era tal. Tudo bem, vai ser legal, mas não vai ser tão bom quanto, né? Eu achei que era para isso, mas não era para aquilo. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, depois unindo com um lado mais sutil, aí a coisa fica realmente incrível. Então, esse é o meu intuito, foi esse assunto que você puxou aí, então eu queria só explicar um pouquinho mais. Tá bom? Certo. Uma pessoa perguntou aqui qual é o assunto, cristais para o chakra. Gente, eu não sei colocar o assunto fixo na live. Eu nem sei se dá para fazer isso, mas eu não sei fazer isso. Dá, mas eu não sei também, mas tá tudo... Tá. A gente fala, as pessoas que estão aí ajudam a gente. Se alguém perguntar, tá bom. Por favor, gente. Bom, Du, quer começar? Quer falando? Sim. Pode, eu acho que você pode começar. Vai. Então, gente, no finalzinho eu tenho algumas perguntas para fazer, mas a gente vai deixando mais para o final, porque eu acredito que no decorrer você vai acabar falando sobre elas. Legal. E aí, a única coisa que é legal é você ficar atento, a gente ficar atento no horário, porque a live de duas pessoas, ela corta de uma vez, ela não avisa. Então, tá bom. A gente fica olhando só o tempo, tá? Mas a gente tem muito Pode tempo. deixar. Então, gente, vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os chakras, né? Os chakras e os cristais, né? Então, eu vou tentar contextualizar de uma maneira mais fácil possível, né? O que são os chakras, né? Eu brinco que eu numa determinada fase da minha vida, eu já achei que eu sabia o que eram os chakras e que eu conhecia tudo de chakras, né? Eu nunca mais lembro que eu fui ler um livro, aí tinha parte de chakras, e falei, não, isso aqui eu não preciso mais, eu já sei. Né? Doce ilusão de um ego que achava que sabia alguma coisa. Né? Hoje, após alguns anos, a gente entende que o estudo dos chakras ele é um estudo infinito.
né? Ele é um estudo infinito mesmo, isso não é falsa modéstia, não é nada, é um assunto infinito, é um assunto que ele vai para, né, vidas e vidas aprendendo, mas que, lógico, a gente tem um princípio já desse entendimento, e a gente já tem um grande ganho se a gente aprende a entender o que eles são, né, como utilizá-los ou como equilibrá-los e coisas assim, tá bom? Então vamos lá, o que são os chakras, né? Os chakras, eles são vórtices, ou eles são, vamos colocar, eu gosto do termo vórtice, né? Eles são vórtices situados na linha da coluna vertebral, que tem diversas funções. Para que a gente possa primeiro criar uma imagem do que seria um chakra, imagina um redemoinho, né? Que você tem aquela coisa andando, né? Correndo uma boca maior em cima, que ele vai afunilando. Esse é mais ou menos o formato dos chakras, né? Sendo que do segundo chakra ao sexto, eles se abrem para frente e para trás, e o coronário se abre para cima e o chakra base se abre para baixo. Eu vou falar de cada um, tá, gente? Então, a gente já chega lá, estou falando só do formato. Então, os chakras, eles são grandes válvulas energéticas que eles fazem com que a energia do corpo seja com que ela entre dentro de um fluxo, porque os chakras, eles tanto recebem quanto eles emanam, como se eles fossem, por isso que eu falo que eles são válvulas, né? Porque não é só uma via, são duas vias. Existe todo um estudo dos formatos de cada chakra, ou seja, do número de pétalas, que quando a gente vai estudar, existe um estudo que diz que cada chakra tem mais ou menos um formato, e esse formato tem um número de pétalas, ou seja, seria o número de pedaços dele, assim, né? Eu não vou entrar nisso, porque isso é muito complexo, então isso é só para vocês entenderem mais ou menos, né? Mas, basicamente, eles são essas válvulas, e como que eles são formados, né? Eu não tenho como dar uma aula, até porque isso é muito, muito difícil, né? Você entender como é que o chakra é formado em todos os níveis, né? Mas, basicamente, quando a gente vai estudar isso um pouquinho mais a fundo, a gente entende que no nosso corpo, a gente tem o corpo físico, a gente tem os corpos energéticos. A gente tem, basicamente, o corpo, vou pegar só o primeiro, que é o corpo etérico, né? Que seria uma réplica do corpo físico no nível energético. E assim como a gente tem veias e artérias no nível físico, a gente também tem canais energéticos no nível etérico, nos níveis energéticos. Nós vamos pegar só o etérico para a gente não ficar indo muito longe. Quando a gente vai estudar esses canais energéticos, a gente tem dois troncos que estudam isso, né, que é o tronco chinês e o tronco indiano, né? O tronco chinês chama de meridianos, que a gente conhece basicamente os 12 principais, a gente que eu falo, as pessoas que nunca foram estudar isso tão a fundo, então a gente tem 12 principais, mais diversos outros que vão se somando a eles. Existem vários níveis de camadas e tudo mais, é todo um estudo muito legal, que é o estudo da acupuntura, né? Mas eles falam de algumas dezenas, vamos colocar assim. Na minha visão, eles falam só dos canais um pouquinho mais densos. Eles falam, eu quero dizer, para o que chega para a gente no Ocidente. Né? Você estudar isso lá com o mestre taoísta na China é totalmente diferente, né? Mas isso quase não existe mais. E a gente tem o tronco indiano, que é o tronco, né, que a maioria das pessoas acha que vem só do Ayurveda, que é o tronco médico, né, o tronco de medicina tradicional indiana. E tem também uma outra linhazinha dentro da Índia, que são de grandes mestres siddhas. Mestres siddhas são grandes yogis, né, que entenderam tudo disso e têm uma medicina própria, né? Eu tenho uns amigos que estudam isso. Esses mestres siddhas, tem um deles que chama Tirumular, num livro chamado Tirumantiran, que é um livro muito legal, porque, né, eu li só resumos disso, eu só converso com outro amigo meu que tem esse livro. Ele descreve que a gente tem 72 mil canais energéticos no nosso corpo, né? Então é canalzinho para tudo quanto é canto. E esses canais, para essa linha indiana, são chamados de nadis. Tá? Então, imagina que a gente tem várias camadas do corpo energéticas com um monte de canalzinho. Tá? Esses canaizinhos têm alguns lugares que eles se cruzam, né? E quando a gente tem o cruzamento de 21 canaizinhos desse, a gente tem os chakras primários. Ou seja, são os chakras mais importantes. Então, nesses 7 pontos, que a gente tem os 7 chakras principais, a gente tem o cruzamento de 21 canaizinhos energéticos, 21 nadis, que a gente pode imaginar. Imagina uma convergência, uma confluência de 21 rios, né, em um lugar só. A hora que aquilo se junta, aquilo forma uma massa energética muito grande que toma o formato espiralado.
né? E aí a gente tem esses pontos que são pontos de maior permeabilidade energética, porque você tem um ponto com muita energia naquela região. E aí por isso que a gente sente esses pontos energéticos. E lógico, isso não é por acaso. Então isso tem uma correlação com um monte de funções fisiológicas do corpo. Então, cada ponto desse, aqui a gente vai falar hoje só dos pontos principais, que são os chakras primários. A gente tem os chakras secundários, que seriam o cruzamento de 14 desses canais, que são os chakras das mãos, dos pés, dos olhos e coisas assim. Depois a gente tem chakras terciários, que são a junção de 7 desses canaizinhos, e assim vai. Se alguém quiser ler um pouquinho mais disso de uma maneira um pouquinho mais fácil, tem um livro que ele chama Del Cuerpo al Espíritu, que é um livro do corpo ao espírito em espanhol, que eu sempre indico nos meus cursos, as pessoas que já fizeram o meu curso sabem. Esse livro está no meu Drive em PDF, por quê? Porque a gente não acha no Brasil, ele é em espanhol. Foi meu grande amigo Jorge Mozo que me indicou ele, porque ele é um livro muito mais fácil de ler do que o Mãos de Luz, da Bárbara Brena, que também explica um pouco sobre isso, só que é um livro muito difícil. Então, esse livro eu tenho no meu Drive. Se alguém quiser, me manda mensagem também pelo Insta ou pelo WhatsApp, que eu mando o link do meu Drive e o livro está lá dentro. Tá bom? Então, lá, esse livro é o livro de um médico argentino, chama Dr. Rogélio de Ovidio. Né? E lá ele explica esses cruzamentos dos 21, dos 14 e dos 7 nadis correlacionando com os chakras. Então, é legal a gente entender que tem todo esse sistema, né? De energia do corpo. E quando a gente chega nos 7 chakras primários, e a gente vai estudar eles a fundo, a gente entende que eles têm uma correlação com diversas funções do corpo, tanto a fisiológica, no nível físico, quanto nos outros níveis. O livro chama Do Corpo ao Espírito, em português, mas ele só tem em espanhol. Tá? Mas eu repasso depois para vocês o link, se vocês quiserem. Então, os chakras, quando a gente vai entender a função mais física dos chakras, todos os chakras têm uma correlação com alguma do sistema endócrino. Tá? Essas glândulas, no primeiro chakra, né, depois eu falo de cada uma delas, né, mas essas glândulas elas têm a função de secretar hormônios, né, que vão regular diversas funções do corpo. Então, para vários troncos indianos, as glândulas são parte do chakra. É como se fosse a manifestação física dos chakras. É a correspondente física dos chakras. Tá? A única região do corpo que a glândula correspondente não é uma que secreta hormônios clássica é o timo, a glândula timo, que fica aqui no coração, que é uma glândula que está muito mais ligada com o sistema imunológico, com a maturação de linfócitos, de células de defesa do nosso corpo. Né? A minha teoria, e eu já ouvi outras pessoas também falando disso, é porque o chakra cardíaco, por ele ser teoricamente, não sei se o mais importante, mas é o que faz a união entre céu e terra e a expressão da alma, ele muda um pouquinho aí, mas eu não tenho uma explicação que eu tenha tranquilidade para explicar o porquê que só neste chakra a glândula tem até a função um pouquinho diferente. Tá? Mas eu acredito que é mais ou menos por esse caminho. Então, todos os chakras, eles têm uma glândula correspondente. Eu posso falar um pouco delas a hora que eu for entrar em cada um deles. E depois... Só um segundo. Vocês estão me ouvindo? Que parou aqui. Sim, te ouvindo. É porque deu Deu uma travadinha. Deu aqui, foi o Wi-Fi que deu uma oscilada aqui. Então, além da parte física, a gente tem o que a gente chama da parte emocional, mental e existencial de cada chakra, que é o que eu vou entrar em cada um deles. Né? Você acha melhor, Tati, eu falar dos chakras só primeiro e depois das pedras? Ou falar dos chakras e aí acaba o chakra e já fala... Indicando, acho que a pedra. Eu acho melhor, a gente vai fazer a relação igual você faz no curso. Já fala do chakra, uma pedra correspondente. Eu não sei se você tem uma pedra específica para cada chakra. Aqui na loja eu tenho um kit com também algumas pedras específicas. Se você puder falar justamente delas e eu te falo qual é, pode ser? Tá, eu gosto sempre de... Então, me fala as que você usa, porque aí eu falo qual que eu vejo como sendo a ideal, porque às vezes é muito cara e é mais difícil, e aí eu falo um pouquinho da... Isso. Também. Aqui eu uso... Bom, você pode começar e eu vou falando melhor, né? Não, fala. No chakra base, eu uso a jaspe...
Eu Fala. uso a jaspe vermelha, Uhum. a calcita laranja, Uhum. citrino natural, quartzo rosa, quartzo azul, ametista e quartzo branco. Ametista e quartzo branco. Tá. No quarto você usa só o rosa, então, né? Sol rosa, isso, no nosso kit Legal. sol rosa. Aí se eu esquecer alguma, eu te pergunto. Claro. Pode, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente tem então ao todo 7 chakras principais, que é o que a gente vai falar agora. Eu vou começar de baixo para cima. Então, o Tá. primeiro chakra, que seria o chakra básico, ou o chakra base, ou o chakra da raiz, né? É o Muladhara Chakra em sânscrito. Eu não sei falar em sânscrito de verdade, eu falo no sânscrito brasileirado, né? É, é um chakra que a localização dele fica mais ou menos na região do períneo. O períneo é uma região entre o ânus e o órgão sexual, uma região ali embaixo do nosso corpo. E ele é um chakra que o conezinho dele, a boca aberta, se abre para baixo. Tá? Esse chakra, ele é um chakra que está ligado à parte mais material, mais instintiva, mais densa que a gente vive. Né? E não coloque um denso como uma coisa ruim. Tá? Ele tem uma função importantíssima. A glândula ligada a ele são as glândulas suprarrenais, que liberam toda a parte de hormônios de adrenalina, noradrenalina, dados a parte instintiva, reações instintivas. Né? Então, a adrenalina, todo mundo fala, nossa, fiquei adrenalizado. Todo mundo sabe o que isso quer dizer no nosso corpo, você fica pilhado. Né? Eu brinco que na verdade não é que eu brinco, né? É aquela coisa que você viu um leão na sua frente, o corpo ele vai jogar adrenalina, que vai tirar o sangue dos órgãos, vai jogar para os músculos e vai falar, corre. Né? Então, esse é o instinto, essa é a parte mais básica que a gente tem né, acessando o chakra base. E ele que, quando também desequilibrado, ele pode gerar assim, um excesso de identificação com a matéria, ele pode estar ligado né, com distúrbios, com pessoas que ficam muito, ou seja, são muito ligadas com o instinto, né, que deixam com que o instinto aflore dentro delas. Né? Então, é o que a gente fala, né? A pessoa não consegue viver pela cabeça, pelo coração, pela mente, ela vai só pelos instintos. E pessoas que estão muito polarizadas no material acabam tendo um desequilíbrio nesse chakra porque acreditam que é só isso que importa, né? É só o dinheiro, o status, o poder, aquela coisa bem... Né? Eu falo que é o sexo, drogas e rock and roll e, tipo, vambora, entendeu? É só a parte de baixo que importa. Tá ligado à energia sexual instintiva, né? Ou seja, o sexo como reprodução, como coito mesmo. Eu falo que é aquela pessoa, né, homens e mulheres, porque isso não é só... Antigamente falava mais só dos homens, esse desequilíbrio, mas as mulheres também têm, que é a pessoa que é o sexo pelo sexo, sexo pelo sexo, sexo pelo sexo, e acabou. É igual, tipo, um animal e a pessoa tão próximos, entendeu? Não tem nada além disso. Né? Isso é, sim, um desequilíbrio de primeiro chakra. E ele tem uma função, né, num polo positivo, que eu acho muito legal, que é a função da estruturação e da densificação de tudo que eu acesso nos níveis superiores. Eu falo que ele é o grande decodificador. Né? Ou seja, ele ajuda a gente a conseguir pôr em prática. Ele é aquele que fala, legal, você tem uma ideia maravilhosa, eu sou pisciano, né? Então tem aquelas ideias mirabolantes, né? E ele fala como? Né? Ah, mas eu vou... Conhece aquelas pessoas que têm um monte de ideia, fala e vem o meu projeto, blá, blá, blá. Tem pessoas próximas da mim que são assim. Aí ele vem e fala, como? Ah, não, porque eu vou, porque como? Né? Então, eu falo que eu sou assim, eu sou o chato do como. Porque eu já viajei tanto e fiquei tanto sem trazer essa energia para baixo, que hoje eu sou muito mais do como do que com qualquer outra pessoa que era antes. Então, porque é isso, esse chakra ele vai te ajudar no como. Como você vai executar isso? Ah, legal, isso aqui é maravilhoso, mas eu preciso, né? Eu preciso de um tripé, eu preciso de um microfone, eu preciso de uma edição, eu preciso de uma veiculação, eu preciso de uma propaganda, eu preciso ter o conteúdo, eu preciso, né? A ideia de fazer algo vem lá de cima, e aí você tem que ir traduzindo isso até chegar na materialização. Então, quem tem dificuldade de conseguir operacionalizar as coisas, de conseguir realmente fazer aquilo que tem que ser feito, o chakra base é o mais importante. Né? Então, durante muito tempo, meu lema foi chakra base é o que interessa. Que eu comecei, como todo mundo geralmente começa, por cima, só pelos chakras de cima, e aí eu precisei depois trazer isso para baixo, entendeu? Ele é nossa terra, né, Du? Oi? É nossa terra, né? É a nossa terra, exatamente. É o nosso centro, é o nosso norte, né?
o norte físico, né? Porque existe o norte espiritual, que é o que conecta para onde a gente tem que ir, e ele é o norte, fala, legal, mas é por aqui, aqui embaixo a trilha é essa, entendeu? Então, os dois são... Por isso que não é nem lá em cima, nem aqui embaixo. Por isso que o equilíbrio perfeito é no coração, né? Sim. Então, a pedra que eu gosto, que representa para mim isso tudo, é o rubi, né? Que é um cristal incrível, que ajuda, né? Ajuda a gente a manter essa conexão e a trazer para essa materialização, mas de uma maneira muito estruturada, muito organizada, muito calma. Não é uma coisa muito chute na bunda e vai, tipo uma granada, que já é muito mais agitada, que também é boa, dá para a gente também substituir. E o jaspe vermelho, com certeza, ele é um cristal que pode ser utilizado, ele é natural, tem tudo, só que ele aliás, o bom dele é que é um cristal que costuma ser mais em conta. Então, Bem mais em conta. Muita gente não consegue comprar um rubi, eu mesmo não consegui comprar um rubi logo no começo, né? Então usei muito ele. E o jaspe vermelho ele é um cristal de muita conexão com o elemento terra mesmo. Ele é um cristal que conecta muito com o elemento terra. Todos os jaspes são, e o vermelho nesse contexto eu acho que é o melhor, com certeza. Então, lógico, tudo que conecta com a Terra traz vitalidade, traz força de movimento, traz todas essas questões que a gente falou agora, só que ele é um pouquinho mais, eu falei, um pouquinho menos estruturado, assim, ele é um pouquinho mais, o rubi é um rubi, né? Ele traz uma estrutura, um eixo mais profundo. O jaspe, ele traz uma energia mais de movimento, de ancoramento, de conexão. É difícil colocar em palavras a diferença, mas o importante é, para os fins que a gente está querendo agora, que é o fim de você fazer um equilíbrio de um chakra, né, alguma coisa assim, o jaspe dá conta. Muita gente me pergunta isso, até porque essas outras pedras são mais caras. Tá bom? Sim. Uma pergunta que eu recebi bastante foi como posicionar a pedra no primeiro chakra? Deitado, sentado? Qual que seria a sua sugestão? Porque... Depende. Se for com você... pode até pôr perto do períneo ali embaixo, mas em terapia numa outra pessoa, nunca põe a pedra ali, que é muito invasivo, né? Então, quando a pessoa deita, você põe aqui, imagina que a gente tem um umbigo, aí você tem mais ou menos 3 dedos para baixo, é o segundo chakra, aí você desce mais uns 3 dedos em média e aí põe a pedra. Posiciona ali. Se você pensar numa cueca e numa calcinha, seria mais ou menos no meio ali, entendeu? Da parte que fica na parte anterior, a parte que fica na frente aqui, entendeu? Então, sempre, lógico, se você for colocar numa outra pessoa, toma sempre muito cuidado para apoiar só a pedra, não a mão, porque é um lugar muito invasivo, entendeu? Mas a gente apoia ali. Sentado é muito fácil, que aí você coloca aqui embaixo, né, uma pedra de índio, assim, que nem eu tô, um semilótus, você põe aqui embaixo e ela já tá bem pertinho ali, não precisa estar grudado, só de estar próximo já tá legal. Próximo, entendi, tá. Bom, o segundo chakra, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que se eu deixar, eu vou falando meia hora de cada chakra. O segundo chakra, que é o chakra, eu chamo de sexual, mas ele é o sinônimo de sacral, e algumas pessoas também chamam de umbilical, né? O nome umbilical, ele é um caos, né? Por que ele é um caos? Porque alguns colocam ele no segundo, alguns colocam ele no terceiro, e alguns criaram um novo ali. Entendeu? Então, por isso que eu prefiro, utilize números, número 2, ou o jeito que não tem como errar é usar o nome em sânscrito, né? Que é Swadhisthana chakra. Então você pega algum livro e vê qual é o Swadhisthana, que eu não sei falar direito o nome, mas é alguma coisa assim, SW, Swadhisthana chakra, né? Que é o segundo chakra, que é o nome que não tem erro. Por isso que é bom o nome em sânscrito, porque aí você não tem como errar. Como houveram traduções, o umbilical virou um caos, porque ninguém sabe quem é esse ser. Entendeu? Então, daí o correto é colocar 3 dedos abaixo do umbigo, é o correto, então, para... Isso, ele fica mais ou menos ali, 3 dedos abaixo do umbigo. Não é fixo, não é só ali, mas é mais ou menos por ali. Tá? Naquele ponto, tá. Ele é um cristal que eu trabalho 3 palavras, né? Que é coragem, criatividade e sexualidade. Coragem, porque ele é uma região que traz, né? É uma região, é um chakra de cor laranja, né? O primeiro é o vermelho, eu não falei, o segundo é o laranja. Né? Então, é também uma energia de muito movimento, então a gente precisa ter uma energia de segundo chakra, de baixo ventre e de
tem muitos termos para isso hoje, mas as pessoas chamam de hara, né, que fala, que é o centro gravitacional do corpo, onde muitos atletas, bailarinos, cantores de ópera, todo esse povo que sabe que precisa de uma expressão, de um centro para poder se colocar, se expressar, sabe que essa região do baixo ventre, né, que é ali embaixo, na parte de baixo do abdômen, você precisa manter muito firme para conseguir se colocar. Né? Então, é uma região que, se ela estiver fraca, flácida, né, você tende a ter menos energia, menos estrutura para poder se colocar, para poder agir, para poder fazer aquilo que você tem que fazer. Então, eu gosto muito de usar o termo coragem. O termo criatividade, aliás, eu vou primeiro para o sexualidade, né? Então, ele é o chakra que muita gente coloca o nome de sexual, justamente porque ele rege todos os órgãos sexuais de homens e mulheres. Então, muitos distúrbios, né, traumas, dificuldades da sexualidade, muitos dos traumas vão ficar ali, né? Não só de sexualidade em si, do sexo em si, mas às vezes de imagem, de pai, de mãe, de relacionamento, com essas que está tudo meio misturado ali. Não é o único chakra, não é um erro, né, mas é uma falta um pedaço quem quer trabalhar as questões sexuais só trabalhando o segundo chakra, porque ali meio que ali é o resultado final, mas a causa, geralmente, você vai precisar trabalhar outros chakras, principalmente o cardíaco, é muito importante, né? Mas depois a gente entra nisso. Então, é um chakra que está muito ligado com essa energia de troca sexual. Eu falo que no primeiro chakra, a sexualidade é um instinto, é um coito, é uma coisa só material. No segundo, já é essa questão da sexualidade, com troca, né, com uma coisa mais humana, uma coisa com mais carinho, com mais afeto, uma coisa mais, né, um pouco mais elevada, entendeu? Lógico, né? Ela só vai ficar elevada mesmo quando você trouxer isso para os chakras superiores, né? Principalmente para o quarto chakra, que é quando você tem uma troca verdadeira, amorosa, você não tem só uma questão instintiva, né? Você tem algo muito mais do que isso, né? Até tem uma imagem do Alex Gray, que é um artista, que ele tem uma imagem que ele faz imagens que você consegue ver a parte energética dos corpos, né? E aí, coloca no Google, Alex Gray, né? Gray. E aí ele tem uma que é um casal, assim, né? Numa posição sexual, e tem um símbolo do infinito, né? Fazendo uma troca energética, mostrando a troca energética num ato sexual com amor, né? É lindo de ver e é isso que a gente tem que buscar, né? E a última característica do segundo chakra é a questão da criatividade. Por que criatividade? Porque a gente conecta com esse chakra nos órgãos de criação. A gente cria as nossas sementinhas, né, através de ovários e testículos, né? Esperma e óvulos. E aí não existe órgão que tenha uma possibilidade de criação mais incrível do que os órgãos de criação do nosso corpo, de que criam a vida, né? Você tem um óvulozinho e um espermatozoide que tem a decodificação de um ser humano de 3, sei lá quantos trilhões de células, né? Então, quando a gente precisa trabalhar também a criatividade, essa energia de movimento nessa questão de criação, o segundo chakra é muito importante que a gente trabalhe. E o cristal que eu mais gosto de utilizar é a cornalina, né? Que ela é da família dos quartzos, né? E ela, dentro dos quartzos, ela está no grupo das calcedônias, né? E ela é uma calcedônia laranja, né? Ela não é uma ágata laranja. Existe quando tem as bandas de ágata, já não chama mais cornalina e chama-se de ágata. Isso é uma correspondência geológica. Então, tem muita gente que vende, quando você vai nas lojas, está tudo misturado, né? E aí você tem que olhar uma por uma, porque se tiver as bandinhas de ágata, ela já muda o nome e a energia muda um pouquinho. Não é que vai mudar tudo, mas já muda um pouquinho também. Tá bom? É uma pedra difícil, algumas delas de lojas grandes, elas são aquecidas para realçar a cor e outras não. A gente vai achando as melhores ao longo do tempo aí. Mas é um cristal que está muito ligado com a energia do fogo, né? Que está muito ligado com essa energia de movimento do segundo chakra, tanto para conseguir se colocar, tanto para conseguir criar, tanto para conseguir ter essa questão de sexualidade, de uma energia de movimento mesmo, que estiver travado aqui embaixo, não dá nada. É também é também um chakra que vai ajudar a pessoa a lidar com, por exemplo, novos desafios. Com certeza, porque ela vai precisar dessa energia para conseguir se movimentar, entendeu? Se ela tiver... Aí é uma questão de primeiro com o segundo, né? Não é só o segundo, porque aí os dois trabalham muito em conjunto, porque na verdade eles estão muito próximos, a energia é muito próxima dos dois.
mas com certeza, assim, com um chakra base, desculpa, com um segundo chakra fraco, a energia de motivação e de movimento vai ser muito pequena, entendeu? Essa questão de enfrentamento do novo não vai Sim, rolar, entendeu? não Então, vai. é isso mesmo. E aí, a calcita laranja, que é a que você falou que usa no seu O kit. kit, eu também uso ela, também tenho ela. O jaspe vermelho eu uso até pouco, na verdade, mas a calcita laranja eu uso até um pouco mais. Né? Eu acho que em todo esse resumo, ela também vai ser um cristal que vai atuar de maneira bem legal. Inclusive, quando a pessoa não tem a cornalina próxima, que eu falo para utilizar justamente a calcita laranja, é uma delas. Né? O que eu acrescento dela é que muita gente trabalha ela com uma energia mais de alegria, sabe assim, às vezes tem uma energia muito para dentro, muito down, e tem uma que joga a luz e fala, não, vamos tirar levanta essa coisa de poeira e dá a volta por cima, entendeu? Ela Uhum. meio que tem eu gosto muito da energia dela, até tinha umas aqui, mas não estão aqui. Né? Então, eu acrescentaria só uma pedra que era muito legal para quando a pessoa está um pouco cinza demais. Não é, a gente fala, então é para depressão? Não, não é assim. Né? Falando estadinho depressivo, né? Tá ali no coroninha, ficou triste, perdeu dinheiro, o Uhum. namorado foi embora, dá um up, tá? Não é nada profundo, você não vai tratar uma depressão. Inclusive, nem com cristal assim você trata tão fácil uma depressão, Sim. né? Mas assim mesmo, eu falo isso quando eu falo de down meio cinza, muita gente fala, então é para depressão. Não, não é. Estou falando para pessoas que estão num downzinho, entendeu? Ela vai dar uma ajudinha. E aí é muito legal para ambientes com muitas pessoas, ambiente de festa, de confraternização, é um cristal legal também de ter no ambiente, em cima de uma drusa para mandar energia para todo lugar, é bem legal também. E pode, com certeza, ser usada num chakra não, desculpa, num kit de chakras para equilibrar esse chakra, com certeza. Tá bom? Quanto tempo você recomenda que a pessoa fique com a pedra no chakra para fazer o alinhamento? Eu falo para ficar de 15 a 45 minutos, mais ou menos. No finalzinho, se você quiser, a gente fala, ensinar rapidinho como Uhum. fazer. Tá. Aí o próximo é o Manipura Chakra, ou chakra, né, que é o chakra do plexo solar. Né? Plexo solar é um nome do plexo de nervos que existe na região da barriga, ali ó, na boca do estômago. Né? Então é chamado de chakra do plexo solar. O nome em sânscrito é Manipura. Esse chakra, ele eu falo que ele é um pouco mais, ele tem muitas coisas, né? Mas ele até o Duncan, né? O Duncan foi a pessoa que me ensinou para ele dizia que é o chakra mais difícil de você manter ele equilibrado, né? Porque é um chakra que está muito ligado com a nossa parte emocional, né? Com esse equilíbrio emocional, com você conseguir digerir e entender tudo que está acontecendo com você, à sua volta e coisas assim, para que você possa entender o norte, né? Mas aí é o norte interno. Eu falo, legal, tudo isso aqui veio, eu digiro isso tudo para que eu possa ir para lá. Né? E aí, como a gente tem um nível de informação muito grande que a gente entra em contato hoje em dia, é só a gente ver na hora que a gente abre um Instagram, tanta coisa tem, e o nível de desinformação interna que a gente tem, porque a gente não trabalha muito o interno, então nem sempre a gente consegue ter esse equilíbrio emocional tão grande para poder se manter equilibrado. Então, esse chakra é o chakra que, basicamente, ele trabalha toda a parte de digestão, tanto emocional quanto física. Então, se tiver com a digestão física ruim, né, quer dizer que também o chakra não está legal. E a chance de ter sido gerado por um desequilíbrio emocional, alguma coisa que você não digeriu, é muito grande, né? Porque a gente sabe que tudo é meio que uma coisa só. Tá bom? O que eu gosto muito desse chakra, falando de um oitavo um pouquinho acima, é que é um chakra que ele está ligado, ele é o centro do eu personalidade, que é diferente do eu essência alma, né? Então muita gente fala, compara, não explica melhor esse troço aí, né? Então o eu personalidade é o eu que a gente cria para cada uma das nossas vidas, né? A minha personalidade é o Eduardo Melo que estou aqui, entendeu? Mas a minha essência não é, eu estou o Eduardo. Quando muita gente fala do ego, né? Ouvir o ego, muitas vezes é ouvir essa personalidade, mas é o ego negativo, é essa parte, quando a personalidade acha que ela manda, que ela é o guia, é onde a coisa desanda. Quando a personalidade sabe que a alma guia e a personalidade ela simplesmente executa, aí tudo bem. Então, neste chakra é onde a gente consegue entender e digerir quem é quem. Quais são os meus impulsos internos e qual é a minha expressão externa. Porque tem muita gente que fala, pô, então o ego não serve para nada. Eu falo, lógico que serve.
né? É o Edu que está aqui, não é minha alma que está aqui, um ser, né? Não é um ser aqui, é físico, igual a todo mundo, que vai no banheiro, que come, que tem dificuldade, que está aprendendo, que está evoluindo, né? E que ele está a serviço do ser maior dele, que seria a minha alma e depois o meu espírito. Então, essa personalidade, é muito importante que a gente consiga equilibrar ela também para ela ir nem para um lado e nem para o outro. Nem para você negá-la e nem para você achar que o Edu é o fudidão das galáxias, é o cara, mas, entendeu? Que é quando o ego o negativo vem e começa a tomar conta. Né? Nesse chakra que a gente consegue entender e falar, legal, este Edu aqui, ele tem uma função. Ele também tem um valor. O meu valor é a operacionalização de tudo que eu faço. Né? De meditar, de ler, de estudar, de servir, de tudo aquilo é aqui embaixo. Então, eu preciso entender que isso sim é importante, de cuidar do meu corpo, de comer bem, né? De ser virtuoso, de ser ético, de ser tudo. Tudo isso é essa personalidade aqui embaixo. Porque se esse eu, dessa personalidade estiver equilibrado, quando se conecta com a alma, a expressão é incrível. Agora, se essa parte de baixo aqui, que algumas pessoas chamam de um cavalo meio louco, né? Se o cavalo embaixo aqui não está domado, quando vem a alma e dá um impulso, o cavalo nem ouve. Pensa num cavalo não domado, tenta subir em cima dele, não acontece nada. Então a pessoa fica totalmente desconectada da alma dela porque ela não conseguiu controlar o seu eu inferior, que faz parte dos 3 chakras inferiores, os 3 corpos inferiores, o físico, o etérico, o emocional e o mental inferior. Né? O local que equilibra esse corpo inferior é o chakra do plexo solar. É o nosso solzinho interno, mas é o solzinho interno da personalidade. Tá? O cristal que eu utilizo com ele é o citrino natural, né? que é um cristal que trabalha todas essas questões de digestão. Né? Eu não vou entrar no citrino queimado, porque seria mais um assunto, mas a gente aprendemos uns minutos, a gente não tem esses minutos. Ia ficar até amanhã aqui. Até amanhã, mas se lembre, compre citrino natural sempre. Tá? A maioria de vocês já conhece o assunto. Então, é um cristal que, no nível mais simples, ele é um cristal que trabalha muito a digestão, e no nível mais elevado, por ele ter essa questão do dourado, do meio amarelo, do dourado, ele também ajuda a gente a equilibrar esse nosso eu. Quem sou eu? Né? Quem sou eu aqui embaixo? Né? Como que eu me expresso? Qual é a minha expressão? E ele é incrível para novos ciclos, para novos começos também, mas não pelo impulso, mas pela organização interna e para a gente ficar mais calmo, mais equilibrado, para equilibrar a ansiedade que geralmente os novos ciclos trazem. Né? Então é um cristal incrível também. E é esse que você usa, né? Então isso a gente é esse que eu uso. Legal. Aí a gente tem o 4º chakra, que é o Anahata Chakra, ou Anahata Chakra. Eu falo mais chakra do que chakra. Que é o chakra cardíaco, né? Que é o grande centro do ser humano. Né? O símbolo dele é um triângulo para cima com um para baixo que se fundem formando a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, que é justamente o equilíbrio perfeito entre céu e terra. É o chakra, na minha visão hoje, o mais importante, não porque um é mais do que o outro, mas é porque é através dele que a gente se conecta com a nossa essência e com a nossa alma. Esse chakra, ele está ligado num nível um pouquinho mais simples, tudo que é questão de troca, principalmente de sentimentos, de emoções, de relacionamentos, tudo que é a troca com o outro. Né? Eu falo que é esse movimento, né? O movimento de dar e de receber. Como é que eu me relaciono com o mundo? Né? Quantos de nós hoje não tem um medo de se abrir para o mundo, para tomar porrada, seja em relacionamento, seja em trabalho, seja não sei o que lá? Nosso chakra cardíaco ele é muito fechado hoje em dia, porque a gente deixou de acreditar no ser humano enquanto um ser bom. Né? A gente acredita que a gente tem que sobreviver, que se eu ficar um pouquinho aqui, o outro vai dar uma tesoura na minha perna e eu vou cair. Né? Então a gente perdeu o princípio de conexão com o fluxo de abundância, de amor que o universo é, porque criaram e ensinaram a gente, né? Ou a gente foi criado dentro de um mundo onde as trocas, né? Onde o amor enquanto princípio, não enquanto troca afetiva entre dois seres, ele meio que perdeu a história, entendeu? E é esse chakra que conecta com esse princípio de amor, de essência, de fluxo, de verdade, né? Então ele, quanto mais aberto, mais equilibrado, a facilidade de relacionamentos, de pessoas, de tudo e todos é muito maior, né? E ele é um chakra que ajuda a gente a conectar com aquilo que a gente realmente é em essência. Ele conecta não com a personalidade, ele conecta com a essência. É o que vai encarnar em todas as vidas, a alma, em todas as vidas. E para essa alma ele fala, você veio fazer isso.
Então, quando a gente ouve através do coração, por isso que a gente fala, ouça o coração. Ouvir o coração não é ouvir o coração físico, toda essa massa de músculo que pulsa, que bomba sangue. Né? Apesar dele ser muito importante, inclusive ter o maior campo eletromagnético do corpo, muito maior do que o cérebro. Né? O coração físico ele é a representação disso tudo. Né? Mas a alma mesmo, ela não está nem no coração físico, ela está no coração espiritual, que está dentro da gente. É esse chakra que conecta com isso. Então, dentro desse chakra, a gente tem duas pedras, né? Eu vou começar pelo quartzo rosa, que é o cristal que trabalha a questão do amor próprio. Né? Que outro dia eu fiz uma live, eu falei isso. É o cristal que ajuda Você deu um show naquela live, uma live meio... Deu tapa na cara de todo mundo. Não rolou e tudo mais. Ou seja, hoje eu vou ter que falar bem rapidinho para a gente conseguir falar de todos os chakras. A gente tem uns 15 minutinhos só. Eu vi aqui, mas dá para a gente falar deles. Então, é o cristal, o quartzo rosa, que trabalha com essa questão do amor próprio. Ele ajuda a gente a entender. Não adianta você querer o amor fora se você não encontrar dentro. Cultive primeiro você mesmo, ame-se, conecte-se com a sua essência, com a sua verdade. Entenda que você é um ser único no universo, que o seu papel é único e a maneira de você fazer as suas coisas é única. E você é tão importante quanto qualquer outro, que quando você entende isso, fica muito mais fácil de você... encontrar isso fora e ter uma vida realmente plena, encontrar esse amor fora, porque no fundo esse amor fora ele nem existe. Ele vai ser apenas uma expressão do seu amor interno manifestada no seu mundo, porque é você que manifesta ele. Né? Então o quartzo rosa é incrível, ele é o começo de tudo, é um ser, né? É ele. Né? Super simples, barato, fácil de achar, incrível. Né? E eu uso muito também a malaquita, que é um polo mais yang, mais masculino, dessa energia de quarto chakra, que é um princípio mais de estrutura, de bancar, de ter coragem, mas a coragem no sentido mais elevado, de coragem, né? Agir com o coração, né? Ou seja, de você ter a coragem de agir com o coração, de você ser você mesmo, ou seja, de você se empoderar, né? E falar, não, eu posso ir lá e falar de chakras hoje, porque eu sei que eu estudo, que faz 15 anos que eu estudo, que eu trabalho todos os dias há mais de 10 anos, então eu posso. Né? Mas não porque eu sou mais, não porque eu sou menos, mas porque até onde eu vim, eu já tenho alguma coisa que compartilhar. Com certeza eu tenho muito mais para aprender, mas eu consigo dar o valor para aquilo que eu tenho. Não um valor de mais, mas também não um valor de menos. Malaquita é isso, essa estrutura. É um cristal incrível. Né? Até tem uma aqui que eu lembrei dela para vocês verem. Aqui fica difícil de ver assim, mas conseguem ver. Né? Aqui, Dá para ver. Cuidado com as falsificações, tá? Já tem dessa pedra falsa também. Tem bastante mesmo dela. Bastante, infelizmente. A gente tem o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, que é o chakra que está ligado com a comunicação, com a expressão. É um chakra que ele ajuda a gente, né, numa oitava mais comum, que as pessoas conhecem, que ele ajuda a gente a expressar, a falar aquilo que a gente realmente é, ou seja, ter uma verdade entre o interno e o externo, né? Se aquilo que eu consigo trazer de imagens, de ideias, eu consigo expressar isso, né? Se aquilo que eu quero falar com a minha esposa, com a minha filha, com alguém aqui numa live, se aquilo que está processando dentro está saindo fora. Existe ele é como se fosse a maquininha que traduzisse, né? O que está dentro para fora, né? Só que ele não vai falar apenas de uma expressão em termos de palavras. Ele vai falar de uma expressão em termos de vida e de alma também, né? Então, é aquilo que eu falo, mas é como eu ajo, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso, é tudo aquilo. E se a minha vida reflete a minha essência. Se a minha vida reflete aquilo que eu sou internamente. Ou seja, se o dentro e o fora estão alinhados. Que não é tão fácil hoje em dia, porque a gente aprendeu a viver um mundo muito material, muito de aparência e menos de verdade. Então, muitas vezes há uma discrepância entre o interior e o exterior, né? Mas faz parte, estamos aqui para resgatar essa verdade, né? O cristal que eu utilizei é a água marinha, que é um berilo azul, que trabalha exatamente isso. Eu não vou nem colocar muita coisa, porque a água marinha é exatamente a representação, né, da expressão pura de um ser que consegue trazer o seu interior para o exterior de maneira fidedigna, né? Eu já trabalhei muito isso comigo, trabalho, inclusive eu até falei na outra live, eu estou tomando elixir de água marinha hoje, porque a cada dia que eu busco mais internamente, eu vejo como eu ainda posso, né, desenvolver ainda mais a minha expressão no sentido de ser cada vez mais eu na minha vida, né? E é o cristal que naturalmente ele faz essa ponte, né, entre o interno e o externo de maneira mais alinhada.
O quartzo azul, esse sim é um cristal que eu uso muito pouco, né? Porque ele, para mim, ele é um cristal um pouquinho mais fraquinho, né? Mas ele tem todos os atributos que precisam ser para a gente utilizar nesse chakra. Então tá ok, é uma pedra com uma energia bem relaxante, bem tranquila. Então é um cristal que, dentre todos esses que a gente falou, é o que eu uso menos, né? Mas é um cristal que dá para ser usado com certeza, porque ele é natural, ele não tem tingimento. Então, dentro, né, para você montar um kit mais acessível, tá ok. E aí, quando a pessoa puder, ela troca. Ela tira o quartzo azul, coloca a água marinha e aí a gente vai evoluindo, tá bom? Vou trocar aqui também, então, Du. Você tem aí? Tenho, vou trocar então agora no kit. Ah, legal, então. Água marinha Melhor. dá pra gente achar barata, assim, sabe? Dá. É um preço mais bem caro, aproximado. tá, se você puder trocar, eu acho melhor. Tá bom. O sexto chakra é o chakra que ele trabalha a capacidade que a gente tem de enxergar as coisas, né? Qual é o próximo passo? Para onde eu tenho que ir? Ele traz essa questão da clareza de visão, né? Como que eu estou vendo esse caminho? Para onde eu tenho que ir? Né? Ele é um chakra que ele está muito ligado com as funções mentais, né? Com a questão de raciocínio, entendimento, e está totalmente ligado com as funções mais sutis, mais intuitivas. Tanto a intuição em si, mas a clarividência, a clareaudiência, as percepções, é tudo aqui que aqui a hipófise, a epífise, ou seja, a pineal e a pituitária, que deste chakra é a pituitária, a pineal é do sétimo, elas ficam lá dentro do cérebro e elas estão muito próximas, né? Então aqui a coisa é muito próxima, o sexto e o sétimo também, assim como o primeiro e o segundo, eles trabalham muito em conjunto. Mas aqui é meio que o processador. Né? Então, o sexto ele é o processador, então a gente vai desenvolvendo muito ele, e a nossa, conforme a gente vai desenvolvendo ele, a nossa capacidade de entendimento e processamento de dados, né, de informações, de conceitos, ela vai também crescendo, e está totalmente ligado com o nosso sistema de crenças e coisas assim. Né? O cristal que eu adoro para esse chakra é a azurita, que é um cristal azul escuro. Né? Aqui a gente tem um azul índigo indo para o violeta e branco, né? Então existem divergências de você usar a cor azul escuro ou violeta, e aqui o violeta ou o branco, mas todas servem. Eu uso o sistema da azul aqui, mas eu falo já da ametista. Então, é um cristal que basicamente ele ajuda muito, né, a gente a conseguir entender o nosso sistema de crenças, para que a gente possa entender se aquilo que a gente realmente acredita, se aquilo está sendo produtivo ou não. Né? Então, é um cristal que eu gosto muito para trabalhar sistema de crenças, para que a gente possa ter uma visão mais clara de quem somos, se aquilo que somos realmente é aquilo que somos de verdade, ou a gente herdou de crenças familiares, para ajudar a limpar essa história para a gente poder chegar onde tem que chegar. A ametista, nesse chakra, eu uso bastante também, apesar de parte do meu kit mesmo. Porque a ametista é um cristal também de muita expansão. Ela ajuda a gente a entender, né? Tipo assim, ela ajuda a gente a abrir. Ela fala, olha, qual é o próximo passo? Para onde eu tenho que ir? Né? Qual é a próxima fronteira a ser conquistada? É mais ou menos nesse sentido. Então, ela é muito legal. Eu uso muito ela no sexto chakra quando eu preciso ajudar a pessoa a expandir os horizontes dela e entender que ela pode ir além. Né? E o sétimo chakra, que esse também é muito simples de falar, porque é um chakra que né, tá aqui em cima, que aí sim conecta com a glândula pineal, que está muito ligado também com a capacidade de conexão que a gente tem em termos espirituais. Né? Algumas pessoas utilizam o termo mediunidade, outras canalização, outras intuição. As coisas não são a mesma coisa, mas está tudo próximo ali, são conexões com níveis mais altos de consciência. Então esse chakra está muito ligado a isso. É muito importante a gente trabalhar ele para conectar mais com a nossa essência. É meio que ela entrasse por esse chakra e né, a nossa essência, ela entra por aqui e ancora no coração. E aí, a partir dele, né, dessa conexão, e aí, assim, ouvindo também o coração, que a gente consegue entender para onde a gente tem que ir. Então, ele é um chakra basicamente de conexão, né, com o nosso eu superior. Eu falo, conexão espiritual é com o nosso eu superior, né, com a nossa alma e depois com o nosso espírito, que são duas instâncias, né, do nosso ser mais alto. Né. Eu utilizo para esse chakra mais a ametista, justamente por isso, porque ela... Gente, desculpa, tá tendo obra aqui do lado, por isso os barulhos. Fica Não tranquilo. tenho como... Tá. Eu falo mais alto aqui.
Tá. Então, é um cristal de conexão espiritual que ajuda a gente a abrir. E é o primeiro cristal que a gente utiliza para meditar, para começar a se abrir para essa conexão de um nível mais alto de nós mesmos. Tá bom? É um cristal incrível, muito legal. E o cristal de quartzo, é o cristal de quartzo que você utiliza? Isso. Uhum. Ele que é esse aqui, para quem não conhece, ele Isso. é a representação clássica é, da conexão mesmo, né? Porque ele é o branco, ele é a união de todas as cores, né? Com uma pontinha para cima, né? Se a gente apontar ela para cima, mas o cima e baixo é relativo, mas, ou seja, que ajuda a gente a conectar de maneira límpida e cristalina com esses níveis mais elevados. Então, eu faço essa correlação também. Se alguém me pergunta, né, o cristal de quartzo, por excelência, qual o chakra que a gente vai utilizar, você pode utilizar em todos, mas se for escolher um, é o sétimo chakra mesmo, porque é um cristal de conexão e tudo mais. Então, esse é o resumo dos cristais e os chakras, né? Acho que deu para... ninguém está comentando e também não está mudando ali em cima. Eu acho que deve ter travado essa história da Uma pessoa contagem do perguntou Instagram, qual mas que não você importa. usava no sétimo. Acho que voltou agora. Só uma pessoa que usa no sétimo chakra e a outra pessoa que já respondeu que é a ametista. Du, Legal. Não, o meu travou aqui, eu não consigo ver os comentários por algum motivo. Mas Du, tudo bem, vamos embora. eu acho que a gente deve ter aqui uns 3 minutos no máximo. Então, uma das perguntas, você respondeu a maioria das perguntas que eu recebi aqui já, e uma pessoa me perguntou como ela deve aplicar o kit dos 7 chakras. Usa só naquele chakra que ela acha que está desalinhado, coloca todas as pedras de uma vez. O que você recomenda? Legal. Eu recomendo usar sempre o kit completo, tá, gente? Então, é muito simples, né? Falando de maneira muito rápida, simples. Você vai limpar energeticamente as suas pedras. Eu acredito que o site da Ametista tem alguma coisa, se não tiver, Sim. no meu também tem, né? Mas no meu tem também, eduardomelocristais.com, na aba aluno, tem um texto de limpeza também. Você limpa, energiza. Aí você vai para um quarto, para uma sala com silêncio, põe uma musiquinha de passarinho, de natureza, um mantra, aquilo que você quiser, e aí você deita e coloca os cristais, um em cada chakra, né? No chakra cardíaco pode pôr o quartzo verde, aliás, o quartzo rosa e a malaquita. Se não tiver a malaquita, coloca o quartzo verde, né? Põe as 8 pedras, se você usar 2 no quarto chakra, e aí você simplesmente respira fundo. Se você quiser se imaginar, né, num campo, numa floresta, numa praia, alguma coisa que te remeta a uma coisa boa, e aí, ou quem tiver a técnica começa a meditar, né? Ou só fica ali respirando e relaxando, coloca um timerzinho para 45 minutos, né? E aí você só relaxa. Quem tiver alguma técnica de reiki, tipo reiki, pode pôr as pedras e fazer o alto reiki. A hora que você acabar de fazer o alto reiki, você deixa elas atuando ali. Depois dos 45 minutos, tira as pedras. Se for sua cama e se você quiser continuar dormindo, beleza. Tira as pedras, vira para o lado e dorme. Entendeu? Aí limpa as pedras de novo, guarda o kit e deixa ele pronto para uma próxima vez. Tem erro, gente. Vale muito a pena. Eu faço direto em mim. Direto. Assim. Certo. Du, só mais uma coisa. O pessoal está pedindo uma substituição para o citrino natural no plexo solar. O que você indica? Eu gosto Pirita ou muito, é de bem barato. O quartzo, eu gosto de usar o quartzo com enxofre. Ele está bem quartzo com acessível. enxofre. Pode ser o topázio imperial, que é mais caro, né? Se quiser usar também uma calcita amarela, também pode, mas o primeiro que eu coloco no meu kit, quando não tem, eu coloco o quartzo com enxofre. Porque ele é um quartzo e aí tem o enxofre que limpa um pouquinho a mais ali, então eu gosto dele também. Du, eu acho que a gente deve ter aqui 1 minuto. Agora apareceu 30 segundos restantes. Du, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Se ficar alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente. E é isso, Du. Gratidão por ter vindo aqui. Foi maravilhoso te ouvir. Foi uma chance legal também de contribuir um pouquinho mais. E vamos juntos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição também. Pode mandar mensagem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se alguém Tá quiser finalizando. Vou deixar salva a live.